Olá, eu sou a pastora Nilda Helena Soares de Belo Horizonte. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu lar e em sua família. E hoje eu trago uma palavra de Deus para o seu coração. A palavra, ela vai ser sobre obediência, sobre fé e obediência. E eu gostaria de começar, antes de fazer a leitura habitual, de te perguntar: você tem dificuldades ou facilidades em obedecer a Deus? Você obedece com tranquilidade aos comandos ou você é um pouco resistente? Pense sobre isso enquanto nós vamos aqui meditando, você aí juntamente comigo, na palavra de Gênesis 22. É um texto longo, mas eu faço questão de lê-lo todo pela preciosidade que temos aqui. E a palavra nos diz: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que eu abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhes foram inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então Abraão e seus servos partiram juntos para Berseba, onde passou a viver. Queridos, como eu disse, esse texto é muito rico e vale a pena ser lido completamente, mesmo que um pouco longo. Aqui nós vemos fé, nós vemos obediência, aliados, de mãos dadas, juntas, fé e obediência, juntas. Que maravilha! E eu vejo aqui nesse texto um Abraão que é considerado por nós e por todos como o pai da fé, um homem que se mostra íntimo de Deus, um homem que esperou tanto tempo por essa promessa e só na sua velhice, tanto dele como da esposa, que antes era estéril, Deus concedeu esse filho da promessa, concedeu o seu Isaque, o seu filho amado. Passaram-se os anos e agora vem essa. Deus faz um pedido inusitado para que ele sacrificasse o seu único filho. E Deus faz questão de dizer: seu filho, seu único filho a quem amas. Pegando bem lá, né? Lá na veia, lá no coração. E aí, Abraão, sem questionar, ele vai arrumando as coisas na disposição de obedecer, tá? Eu quero só dar uma paradinha aqui para refletirmos juntos. Será que se fosse eu, se fosse você, nós aceitaríamos assim tão rapidamente de bom grado? Será que nós não questionaríamos? Talvez, vou conversar com meu cônjuge, esse negócio é esquisito.
Será que essa voz mesmo é de Deus? Ah, não sei, hein? Vai que não é a voz de Deus. Tá muito estranho, porque Deus não pede sacrifício de humanos, e agora eu estou escutando isso. Quer saber de uma coisa? Eu vou repreender. Repreender agora, porque isso só pode ser a voz do diabo. Essas são as minhas conjecturas. Talvez nós falaríamos dessa forma se o pedido fosse feito a nós, para sacrificar o bem mais precioso, o filho, o único filho, aquele esperado, amado. Mas Abraão, por incrível que pareça, não questionou, não perguntou nada, ousou obedecer. Isso eu chamo de intimidade. Isso eu chamo de alguém que conhece a voz do seu pai, alguém que não se engana, porque imediatamente, mesmo achando provavelmente aquilo muito louco, ele simplesmente obedeceu sem questionar. Ele preparou tudo. Quantas vezes nós que conhecemos a palavra, nós vemos nas epístolas, sempre dizendo sobre a loucura de Deus, né? E até mesmo diz que Deus faz coisas loucas para confundir os sábios. Mas mesmo assim, quando a gente ouve um pedido inusitado do Senhor, nós resistimos bravamente. Nós não queremos obedecer. E Abraão não, ao contrário, ouviu a voz do seu pai, ouviu o comando e não quis nem saber se aquilo não era o convencional, porque Deus não aceitava sacrifícios humanos. Mas agora Deus está falando isso para ele, mas ele não questionou. Pegou 2 servos, pegou seu filho, pegou tudo ali, a lenha, pegou a faca, pegou as brasas e partiu em direção ao Monte Moriá. E Deus falou que lá indicaria o local exato que ele queria o sacrifício. 3 dias de viagem chegaram. E aí Abraão coloca então a lenha nas costas do seu filho para carregar e sobe com o rapaz. Mais uma parte aqui, né, que precisa ficar bem claro. Talvez você já até ouviu algumas pessoas comentando sobre esse texto e fala sobre o menino, né, mas aqui nós vemos que não é um menino, é um rapaz. Né? Isaac era um rapaz que já estava há bem tempo ali na convivência do seu pai, um rapaz que nós sabemos ali que depois de algum tempo sua mãe morre e ele se casa aos 40 anos. Então eu vou só te situar aqui na história, naquilo que os teólogos, que os estudiosos nos passam através desse texto, né? Que provavelmente Isaac nessa época tinha entre 20 a 25 anos, talvez um pouco mais. Na lei dos rabinos, os rabínicos, eles já defendem que poderia ser de 33 a 37 anos. E eles se fixam mais nos 37 porque eles entendem o seguinte: logo em seguida, passado pouco tempo, Sara morre, a mãe de Isaac, e ele depois se casa com Rebeca quando ele tinha 40 anos. Então eles acreditam que devia ter na média de uns 37. Pois bem, são somente conjecturas, nós não sabemos ao certo, porque a Bíblia não diz. Só sabemos uma coisa: era um rapaz, não era uma criança. E aí ele mesmo carrega a sua lenha. E quando chega lá, ele começa a questionar. Ele vai no caminho perguntando ao seu pai: pai, estou vendo aqui, está tudo preparado para o sacrifício, as brasas estão aqui, a faca está aqui, a lenha está aqui, mas e o cordeiro para o sacrifício? E o pai responde para ele: Deus proverá o cordeiro. Aqui eu vejo mais uma vez uma atitude de fé e obediência. O rapaz sobe para aquela montanha calado, só faz essa pergunta. Daí a pouco eles chegam ao local, Abraão prepara o altar, coloca a lenha e vai lá, pega o seu filho e o amarra. Mais algo que me chama a atenção, mais uma atitude. Isaac não fala nada. Ele vai e se entrega ali. Todos nós sabemos que Isaac, ele também é uma representação do próprio Jesus, na questão do sacrifício do Senhor Jesus. E aqui isso fica bem claro. Esse rapaz, ele tinha todo o direito de falar assim: não, pai, eu não quero morrer. Se Deus falou com você, isso foi você e Deus, se resolvam para lá. Não me coloca no meio. Eu não quero morrer, eu já sou aqui um rapaz feito, um homem feito. E eu não quero morrer, não quero participar disso. Arruma outro meio. Mas você entende e consegue enxergar aqui o que é uma vida no altar de Deus? O que é um homem que tem intimidade com Deus? Passou todo esse legado para o seu filho. Aquele filho também confiava em Deus, confiava no Todo-Poderoso e confiava também que o seu pai tinha intimidade com Deus. A mesma intimidade que estava sendo desenvolvida na própria vida de Isaac. Isaac também se mostra um grande homem de fé. E ele fica ali quieto, sabia que ia ser o sacrifício, que ia morrer, mas não fala nada. E aí então o Senhor brada, porque o Senhor não tinha interesse nenhum de sacrificar vida humana.
Não tinha. Isso não é da parte de Deus. Deus queria simplesmente fazer um teste, ver o que tinha dentro do coração de Abraão. O que tinha lá no profundo, até onde Abraão iria com Deus. E hoje eu posso até acrescentar até onde Isaac também iria com Deus, né? E nós vimos que eles foram aprovados. Mais de uma vez no texto você vê Deus dizendo, desde o início até o final, seu filho, seu único filho. No final ele fala, por que não me negaste seu filho, seu único filho, mas me obedecestes? Então aí agora vem a promessa. E aí o Senhor então diz para ele como que ele seria, como seria a sua descendência, uma descendência próspera, que conquistaria muitas terras, muitos lugares, venceriam todos os inimigos. Isso é a bênção decorrente da obediência. E eu te pergunto agora, e você? Tem dificuldades em obedecer? Foi a pergunta que eu fiz no início. Como que está você no quesito intimidade com Deus? Você escuta a voz e obedece o comando mesmo que seja muito louco? Ou você questiona? São perguntas que ficam aí para a sua reflexão. Outra coisa que eu gostaria de dizer para você, Isaac era o filho da promessa, era o grande sonho da vida de Abraão e da sua esposa. E agora Deus pede? Mais uma reflexão para nós, algo que nós precisamos prestar muita atenção, cuidado. A bênção que Deus nos dá, por mais sonhada que seja, ela jamais pode nos afastar do propósito. Deus não negocia isso. Bênção e propósito, lado a lado tem que andar. Nós não podemos simplesmente pegar a bênção e colocar acima do propósito. Infelizmente, muitos de nós incorrem nesse erro. Chega a bênção tão esperada, tão sonhada, nós ficamos tão felizes que a gente se apega demasiadamente à bênção. E aquilo para nós vira o nosso modo de vida, vira quase que o nosso ídolo. E nós precisamos tomar cuidado. Aqui nós vimos pai e filho em completa obediência e que conheciam a voz de Deus. Muito cuidado, meu irmão, muito cuidado, minha irmã, com as bênçãos que Deus te concede, seja quais forem, para que esta bênção não te afaste do propósito. Às vezes você está caminhando tão bem, está numa corrida tão boa com o Senhor, mas aí por causa da bênção você desvia o passo, você desvia a estrada, o caminho, você sai do foco e você pensa, agora é a minha bênção, né? Tem que olhar a minha bênção. Cuidado, cuidado. O Senhor não aceita esse tipo de coisa. Nós precisamos de entender que fé e obediência, elas caminham juntas. A nossa bênção jamais pode sobrepor ao propósito de Deus na nossa vida. Eu espero que você medite, pense nessa história e veja se você realmente está ouvindo a voz de Deus. Hoje, se Deus te pedir algo grande, algo que você tem o maior apego, algo muito louco, você ousaria obedecer ou você questionaria? Tomaria conselho com várias pessoas, duvidando até mesmo que fosse algo da parte do Senhor. Você tem intimidade? Conhece a voz? Se não conhece, procure conhecer, porque Deus é um Deus que faz coisas loucas, até mesmo para confundir os sábios. Que Deus te abençoe com toda sorte de bênção e até o próximo.